agradecendo a Deus profundamente por tudo que Ele tem para você, por tudo que Ele tem para você nessa noite, todas as graças que Ele tem para você nessa noite. Agradeça ao Senhor, dizendo obrigado, Senhor, porque vós me amais, porque vós quereis me tocar, porque vós quereis me curar, quereis me libertar, porque vós me envolveis no vosso amor, na vossa ternura. Muito obrigado porque vós estáis aqui. Muito obrigado. Sede bendito a Deus, porque vós me conheceis, está dizendo, com seus olhos fechados, porque vós me entendeis, porque vós me compreendeis. Muito obrigado, Senhor, porque vós me sondais as profundezas da minha alma, do meu sentir, do meu querer. Vós me sondais naquilo que me incomoda, naquilo que me atrapalha. Vós me sondais naquilo que é doença na minha vida, naquilo que é dor, que é sofrimento. Muito obrigado, porque vós me amais e porque nada pode destruir o amor que tendes por mim. Muito obrigado. Vai soltando a sua voz assim, com seus olhos lindos, bem baixinho. Jesus está curando uma pessoa que veio aqui hoje e você tem uma espécie de coceira no couro cabeludo e Jesus está te curando dessa coceira. Jesus está te curando desse problema no couro cabeludo. Também uma outra pessoa que tem sofrido com uma dor de cabeça muito grande. O Senhor está te tocando, o Senhor está te curando. E você, minha irmã querida, o Senhor está te libertando dessa tristeza que estava amarrando a sua vida. Receba essa alegria do Senhor agora no seu coração. O Senhor tire essa tristeza do seu coração, essa tristeza com a sua casa, essa tristeza com tudo que tem dado de errado na sua família, porque o Senhor está te tocando, está renovando a sua esperança. Muito obrigado, Jesus, porque vós nos amais. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Jesus está tocando aqui uma pessoa, um homem, que tem um problema de garganta, dores na garganta, um problema na garganta, não sei o que é, mas o Senhor está tocando e está curando a sua garganta. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém? Podemos abrir a nossa palavra em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, só um versículo, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, verso 13. Amém? Ó, página 1464 na Bíblia Ave Maria.
Romanos 15, versículo 13. Vamos lá, amém? Quem por acaso não achou, preste atenção, que é um versículo só. A Bíblia diz assim: o Deus da esperança vos encha de toda a alegria e de toda a paz na vossa fé, para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança. O Deus da esperança vos enche de toda a alegria e de toda a paz na vossa fé, para que pela força, pela virtude do Espírito Santo, transbordeis de esperança. Palavra do Senhor. Deus da esperança vos encha de alegria e de paz na vossa fé. As virtudes da fé, os frutos da fé, aquilo que vem da fé na nossa vida, aquilo que brota em nós, como sentir, como pensar, como agir, a partir da nossa fé, a partir da nossa união com a pessoa de Jesus. Quanta coisa brota na nossa vida quando nós estamos na fé de Jesus, quando nós estamos na fé do Filho de Deus, do Verbo encarnado, da amizade do Senhor, do amor de Deus na nossa vida, quando nós estamos na fé da presença de Deus na nossa história, na nossa caminhada, ao nosso lado, nos conduzindo, nos dirigindo, faça chuva ou faça sol, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, venha o que vier, quando nós não perdemos o foco, quando nós não perdemos aquela união da fé com Jesus, quando nós não perdemos aquela certeza da presença de Deus na minha vida, na nossa vida, de que Deus transforma todo mal em bem, de que Deus faz tudo concorrer para o bem daqueles que creem nele, que amam a Ele. Quando nós estamos na fé, nada pode roubar a nossa felicidade, nem os sofrimentos mais difíceis podem roubar a nossa felicidade, quando nós estamos em Deus. Quando nós acreditamos no Senhor, quando nós caminhamos com o Senhor, nada rouba a nossa felicidade. A gente pode até ter momentos assim de tristeza, momentos de dor, momentos de sofrimento, mas a gente não perde a felicidade. A gente não deixa de ser feliz porque a gente está sofrendo. A gente não deixa de ser feliz porque a gente está passando alguma dificuldade, alguma tribulação. Porque a gente não perde a esperança, porque a gente transborda em esperança. Diz esse verso aqui: o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé. Quer dizer que a vossa fé manifeste alegria, que a vossa fé faça você ser um homem cheio de alegria, cheio de paz. Que a vossa fé faça você ser uma pessoa estável, firme, onde nada pode te derrubar mais. Nem os sofrimentos, nem as tribulações podem te derrubar, podem até te abater, podem até mexer com você, mas não te derrubam. Não te derrubam, porque você está em Deus, porque você é de Deus, porque você caminha com Deus, porque Deus está do seu lado, porque os teus olhos estão no Senhor em todos os momentos, porque pela fé você vive da divina providência. Sabe o que é viver da divina providência? É viver de fé, é esperar tudo de Deus. Tudo de Deus. Está vendo essa bolsa que você tem aí, esse relógio que você tem, esse celular que você tem no bolso? É seu, não é? Você cuida do que é seu, não cuida? Pois é, Deus cuida do que é dele. E nós somos de Deus.
Nós somos de Deus. E nós esperamos o agir de Deus em todos os momentos da nossa vida. Por isso o apóstolo está dizendo aqui que Deus da esperança encha você de toda alegria e paz, para que pela força do Espírito Santo você transborde esperança. Você transborde esperança. Quando a gente está em Deus, mesmo naquela situação mais difícil que acontece na nossa vida, mesmo naquele sofrimento mais forte que a gente está passando, a gente mantém os olhos fixos em Deus e a gente fica naquela expectativa do que Deus vai fazer, aonde Deus vai me levar através daquilo. A gente fica já naquela expectativa. Ao invés da gente reclamar quando um inconveniente acontece, ao invés da gente murmurar quando um sofrimento de repente entra na nossa vida, a gente olha para Deus e a gente sabe que Deus se serve de tudo, de todos os acontecimentos, de tudo que me acontece, para me levar para onde Ele quer, para me conduzir, para me curar. Deus se serve até de uma doença física para curar meu coração. Deus se serve de tudo. Quer dizer, eu estou na mão de Deus, eu estou na mão dEle, eu sou dEle e vivo de fé, e sei que tudo é instrumento do amor de Deus na minha vida, tudo, até o sofrimento, até a dor, até a tribulação, até a perseguição, até as incompreensões, até as pessoas que nos prejudicam de propósito, porque isso existe. Existe ou não existe? Gente que prejudica de propósito, situações que você nunca pensou que ia passar na sua vida, passa. Você que nunca fez maldade com ninguém, aparece alguém que faz maldade com você de graça. Existe ou não existe isso? Pois Deus, em seu infinito amor, se serve dessas coisas para nos curar, para nos libertar. Mas para isso, a gente precisa estar alicerçado nele, ancorado nele. A esperança é a âncora da alma, diz o catecismo da igreja. É a âncora da alma. Quer dizer, nada te surpreende, porque você crê que Deus instrumentaliza tudo a seu favor, porque Ele te ama. Olha, nada pode abater o amor que Deus tem por você. Nada pode impedir Deus de te amar. Nada. Deus tirou a água da pedra no Antigo Testamento. Deus mandou Moisés bater, bate na pedra com o cajado, e vai sair água, e saiu água. Deus se serviu até daquela tragédia que foi na vida de José do Egito. Quer dizer, os seus próprios irmãos venderam José como escravo para o Egito. E Deus se serviu daquela tragédia, uma tragédia, né? Imagina ter um irmão te vender, é uma coisa terrível, né? Ele se utilizou daquilo para colocar Moisés lá no alto, como a pessoa mais poderosa do Egito, abaixo do faraó. Deus se utilizou daquilo. Deus se utiliza daquilo que a gente nem imagina, e de onde menos se espera, chega a graça na nossa vida. Aqui nós estamos falando das virtudes da fé, não citando virtude por virtude, mas dizendo que as virtudes da fé é viver de fé, é viver de esperança, é manter os olhos nele, é não ficar olhando com pesar para as dificuldades. Porque veja bem, se um dia você passar em frente de uma igreja e tiver por acaso na faixa nela escrito assim: pare de sofrer, é mentira. Esse evangelho não é de Cristo. Este evangelho não é do Senhor Jesus. Não é do Senhor Jesus.
Mas se um dia você passar em algum lugar e você ler, Jesus está com você, não desanime. Este evangelho é de Cristo. Nós vamos ter tribulações nessa vida, mas tudo vai concorrer para o nosso bem. Sabe o que é tudo? É tudo mesmo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, vai dizer São Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 8. Tudo concorre para o bem daquele. Tudo é tudo. Tem tudo é o quê? Tudo é tudo. Então nós precisamos receber essa bênção, né? Isso é uma bênção, né, que São Paulo está fazendo aqui, né? O Deus da esperança vos enche de toda a alegria e de toda a paz na vossa fé. Que a vossa fé leve você a ser uma pessoa alegre. Como podem homens e mulheres de fé tristes? É meio incompatível. Como podem homens e mulheres que dizem acreditar em Jesus não ter paz no coração? Tem alguma coisa errada. Ah, mas é porque você não conhece a minha vida. E você não conhece a minha. E assim vai, né? Todo mundo tem seu sofrimento. Todo mundo tem as suas agulhas, né? Todo mundo. Mas quando a gente está em Deus, nada tira a nossa paz. E quando a gente se vê perdendo a paz, perdendo a alegria, é obra do demônio. É obra do demônio. Porque olha, o mal existe, viu? O mal não é a mera ausência do bem, não. O mal existe como pessoa, como entidade. Se você não acredita, eu vou te levar para você passar um mês atendendo o povo em oração comigo. Aí você vai ver se não existe. Existe, o mal existe. O mal existe. E o mal ele não existe tanto possuindo as pessoas. Isso existe também. Mas o que mais existe é o mal que tira a paz das pessoas. Isso a gente vive todo dia. Quando a gente deixa o demônio tirar a paz do nosso coração, quando a gente deixa o demônio escravizar, amarrar a gente numa tristeza, quando a gente dá espaço ao demônio na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, com as discussões, com as tristezas, com as reclamações, e a gente vai deixando de viver a fé, né? A fé que age pela caridade, né? A fé age pela caridade, a fé age pelo amor. Então é preciso entregar-se a Deus, abrir-se a Deus, a tudo que Deus tem na nossa vida. Fé é ir além. É ir além. Você precisa ir além. A fé que se baseia só em resultados não é uma fé madura. A nossa fé vai além dos resultados. Vai além dos resultados. Nossa fé acredita que Deus age sempre. Ela vai além dos resultados. A nossa fé não é só pensamento positivo. Eu vou rezar pedindo essa graça e Deus vai me dar. E se não der? Você vai deixar de crer? E se não sair do jeito que você está pedindo? Você vai parar de acreditar? Você vai mudar de igreja? E aí, entende? Fé vai além, precisa ir além dos resultados. A fé não pode se basear só na prosperidade, como dizem muitos por aí, só nas conquistas. Não, a fé precisa se basear também na têmpera. Pela fé eu resisto ao mal, pela fé eu aguento firme, pela fé eu não desisto, pela fé eu vou até o fim, pela fé eu não permito que nada e ninguém roube a minha alegria, roube a minha paz, porque eu sou do Senhor, porque eu sou vitorioso, porque vejo Deus me libertando, porque vejo Deus me curando através de tudo, mesmo quando eu estou sofrendo. Nós precisamos abrir o coração para que Jesus nos dê uma fé madura, para que Jesus nos dê uma fé verdadeiramente madura. Há muitas seitas por aí, há muitas doutrinas por aí, teoricamente cristãs, que têm a
anulado a fé das pessoas, que tem feito as pessoas viverem uma fé medíocre, uma fé sem têmpera, uma fé sem firmeza, sem fibra, sem virtude, uma fé sem virtude, uma fé só de resultado, uma fé que virou bem de consumo. Tudo nesse mundo é bem de consumo, até a fé. Até a fé. Estão tentando fazer da fé um bem de consumo. A fé é uma coisa para eu me dar bem, né? Que isso? Nós amamos a Deus. Nós amamos a Deus. Nós somos a igreja do pão consagrado. Nós somos a igreja do pão que é Jesus, que está ali para ser comido e adorado. A fé não pode ser um bem de consumo. Não pode ser uma coisa para eu me dar bem apenas. A fé precisa ser algo que muda a minha vida, que faz de mim uma pessoa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor. Que você saia daqui nesta noite, já caminhando para o final dessa reflexão, que você saia daqui nesta noite renovado na sua fé. Renovado. Às vezes Deus, às vezes não. Vamos falar a verdade, né? Deus prova a nossa fé sempre. O homem precisa ser provado. Precisa, é uma necessidade. Deus não nos prova porque é ruim, não. Deus nos prova porque a gente precisa ser provado. Existe uma ligação muito grande entre provação e verdade. A sua fé só é verdadeira quando você passa pelas provas. Você diz assim: eu amo Jesus. Quem garante? Você está dizendo. Vamos ver se você ama mesmo. Quando a prova vier, aí você vai mostrar se você ama. Aí você vai mostrar se é verdade mesmo o que você tem dito. Jesus, eu te entrego a minha vida. A gente ora, né? Aí vem as provas. Aí você vai mostrar se o que você tem falado é verdade. Existe uma ligação muito grande entre verdade e provação. Deus sempre prova a nossa fé. E há momentos da nossa vida em que é muito difícil humanamente crer. Aí a gente precisa aqui da virtude do Espírito Santo. Se abrir ao Espírito Santo. Que aqui está muito bonito, né? Está bonita a reflexão, a gente olha isso mesmo. Mas na hora, lá no mundo real, na vida prática, é diferente, né? Às vezes é difícil crer. É difícil crer. Há um tempo atrás, uma mulher foi lá na comunidade pedir oração. Ela estava com câncer, um tumor assim grande, que ia ter que fazer a operação aqui na mão esquerda. E aí eu disse que ela colocasse a confiança dela em Jesus. Eu orei e pedi a Jesus, nós oramos, pedimos ao Senhor que curasse. Ela ficou curada instantaneamente. Após a oração, o caroço tinha sumido completamente. Tudo bem, ficou feliz, foi levar um exame, ligou, né? Nossa, ficou super feliz. Passou aí uns meses, passaram-se alguns meses, e ela ligou para lá e disse o seguinte: olha, eu fui curada na mão esquerda. Ela não. Uma irmã dela ligou para lá pedindo oração, porque ela tinha sido curada milagrosamente da mão esquerda, mas meses depois, passados uns 7, 8 meses, apareceu um outro tumor na outra mão, na direita. Ela até disse que quando ela foi no médico, e o médico fez o exame, o tumor tinha sumido, o médico falou: menino, o que você fez? Não tem tumor mais aqui. Ela falou: olha, eu pedi a Deus. Aí o médico falou: tipo assim, não acreditou, né? Não acreditou, como é que pode, né? Você pediu a Deus e um tumor sumiu? Sumiu. Só que depois que o tumor, depois que apareceu um outro tumor na outra mama, a irmã dela estava pedindo que desse um jeito de rezar, porque ela não queria ir lá rezar, não.
queria rezar, zangada, será? Baqueou, né? Baqueou, quer dizer, ela foi lá, recebeu uma oração, foi curada, milagrosamente curada, e tempos depois apareceu um outro tumor na outra mama, e ela não queria saber de oração não. Quer dizer, em certas situações é difícil acreditar, é difícil crer, porque dá uma olhada aqui, você está vendo alguma asa aqui? Não está, né? Eu também não estou vendo nenhuma asa em você. Nós não somos anjos. A gente tem sentimento, a gente baqueia, a gente entristece, a cabeça pensa uma coisa, mas o coração não consegue seguir a razão. É difícil. É difícil. Eu não condeno ela, não. Aí hoje ela foi lá, tomou coragem, depois de um tempo foi lá, fiz uma oração com ela. Ótimo, Deus seja louvado. Deus tem caminhos que nós desconhecemos, a gente não sabe. Deus não ama ela por causa disso? Lógico que ama. Com certeza não foi Deus que mandou o tumor. Isso é parte das agulhas dessa vida. Deus não fica mandando câncer para ninguém, não. Eu estou com esse câncer, é vontade de Deus. Não, peraí. Deus vai se servir disso, Deus vai agir na sua vida, mas Deus não fica mandando doença para ninguém, não. As doenças são parte dessa vida, e assim como tantas outras dificuldades que a gente vive. E sem a fé, nós não somos nada sem a fé, gente. Nós não somos nada sem a fé. Nós não somos nada sem a fé. Ai de nós sem a fé. Ai de nós. Nós precisamos crescer na fé, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos cure, nos liberte, e por acaso, quando a cura não acontecer, nos dê força. É assim? Eu, quando rezo para uma pessoa, eu sempre digo isso: olha, se o Senhor Jesus não te curar instantaneamente, vai te dar força. A gente nunca sabe os caminhos de Deus, né? Se Ele não te curar instantaneamente, Ele vai te dar força, né? São Bernardo de Claraval dizia que toda oração é atendida. Talvez não do jeito que você pediu, mas Deus recebe a oração e dá aquilo que Ele quer. É como você, né? Você tem um filho pequeno que vai lá e te pede uma coisa. Você não pode ou não quer dar aquilo ali porque não é o melhor, você dá outra coisa no lugar. Deus também é assim. Toda oração é atendida. Então, para nós encerrarmos, você pode colocar a mão no seu coração, fechar os olhos, nessa certeza de que toda oração é atendida. Toda oração é atendida. O que você quer pedir a Deus nessa noite? É sério, o que você quer pedir a Deus nessa noite? Eu tenho visto tantas maravilhas na vida das pessoas. Eu tenho visto as pessoas orarem e receberem graças. Eu tenho visto as pessoas orarem e serem fortalecidas. Eu tenho visto as pessoas orarem e conseguirem enfrentar situações assim que elas nunca imaginariam que conseguiriam enfrentar. Eu tenho visto. Eu não estou dizendo que eu tenho lido. Eu tenho visto. Peça ao Senhor agora. Abre os teus lábios aí, ó. Quero ver tua boca mexer. Ora, o que você quer pedir a Deus? O que você precisa pedir a Deus nessa noite? O que você precisa? Conversa com Deus, conversa com teu Senhor. A Bíblia diz que Moisés entrava na tenda do encontro e Deus conversava com Moisés como um amigo conversa com seu amigo. Gente, a Bíblia diz que Moisés então saía da tenda do encontro porque o seu rosto brilhava. Fale com Deus como um homem fala com seu amigo. E deixe Deus fazer o seu rosto brilhar. Saiba, talvez as pessoas não vão ver o seu rosto brilhar, mas o seu rosto vai brilhar. Ele vai brilhar.
Se você orar de coração, você vai brilhar. O seu rosto vai brilhar, o seu coração vai brilhar. Se você pede com a alma, se você pede confiando em Deus, a fé confiante faz a nossa alma brilhar. As almas dos que creem, as almas dos que oram confiantemente, elas brilham diante de Deus. Elas brilham. Orem pela sua família, ore pela sua família, ore pela sua casa, ore pelos seus filhos. Ore por uma vida melhor. Sim, ore por uma vida melhor. Ore pela consolação que só Deus pode te dar. Ore nesta noite, porque nós estamos aqui para orar. E Deus se alegra quando o seu povo ora. Deus se alegra quando o seu povo se reúne em confiança para orar, para pedir. Porque quando a gente pede porque a gente confia. E nada honra mais a Deus do que a nossa confiança. E o modo de nós expressarmos confiança é orando, é pedindo. Peça o teu milagre nessa noite. Tenha essa ousadia de pedir um milagre nessa noite na sua vida, a intervenção de Deus. Diga: Senhor, eu preciso de uma intervenção sua na minha vida nessa noite. Eu preciso de uma intervenção na minha família. Eu preciso de uma intervenção no meu trabalho, na minha casa, no meu coração. Esse coração duro, esse coração incrédulo, Senhor. Eu preciso da tua mão, Senhor. Estende a tua mão, Senhor, e dignai-vos conceder nesta noite milagres, curas, intervenções da vossa divina providência na vida das pessoas. Dignai-vos conceder agora, Senhor, e aqueles que quiserem podem se ajoelhar diante de Deus. Se ajoelhe diante de Deus, se você quer, se você pode.